Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Nosso espaço de reflexão, nosso espaço para, de alguma maneira, sim, elaborarmos alguns pontos importantes, principalmente na nossa caminhada de vida, na nossa existência. Eu acredito muito que chegará um dia onde nós não precisaremos ter as divisões que nós temos hoje, principalmente no que se refere a formas de pensamento sobre a vida, sobre a forma como entendemos a existência material, a existência espiritual, coisas do tipo. Então nós dependemos ainda de muito conhecimento, muito um avanço nas nossas capacidades de entendimento e compreensão. Então vejo que ainda nós vivemos ideias de alguma maneira assim estanques uma das outras. E se eu adoto talvez aqui uma forma de pensamento, eu posso cortar com outras, se eu não tiver maturidade para poder compreender que cada um tem o seu ponto de vista, tem seu motivo e tem a sua forma para poder existir. E assim somos nós, né? Vivendo as nossas experiências, vamos passando por grandes aprendizados para justamente conseguirmos perceber um pouco mais sobre nós. Onde nós temos a oportunidade de refletirmos sobre esse papel do pai. Certamente todos nós que estamos aqui, nós tivemos um pai biológico, uma mãe biológica, que de alguma maneira se encontraram com seus propósitos e acabaram gerando a oportunidade para a nossa aproximação aqui na existência material. Estamos aqui. Se foi uma boa relação, se não foi uma boa relação, estamos aqui. E é justamente nesse ponto que nós poderemos refletir sobre esse instante, né, nesse momento de vida. E é muito curioso, né? Hoje eu falo no lugar de pai. Eu tive a oportunidade de ter 3 filhos nessa existência e para mim uma experiência extremamente valiosa, importantíssima, que me trouxe grandes aprendizados, desafios, mas principalmente contribuições. Eu quero me dirigir aos pais nesse momento, como pai, que todos nós temos as nossas dificuldades e limitações, todos nós temos as nossas necessidades de aprendizados, nós não sabemos tudo, e nós, principalmente vou falar da minha geração, que estou aqui na casa dos 60 anos, todos nós aprendemos de alguma maneira que talvez não precisássemos assim demonstrar sentimentos, talvez não precisássemos demonstrar aquilo que a gente pensa. E muitos homens acabam se equivocando nesse papel. São muitos aqueles que não assumem a sua responsabilidade perante seu filho ou filha. É um papel extremamente fundamental no desenvolvimento e na criação de uma personalidade, no desenvolvimento de uma vida que está ali. E todos nós sabemos que nós temos propósitos na existência material, e esse propósito na existência material contempla, de alguma maneira, escolher por quem chegaremos aqui, ou pelas pessoas que irão nos dar a oportunidade de chegarmos aqui. E nós escolhemos, de alguma forma, podemos receber uma orientação de nascermos, de encarnarmos em uma determinada família. E nós temos a oportunidade de dizer não quero e não vamos, ou de repente seja compulsório, pelo grau de necessidade de nos aproximarmos dessas pessoas. Então o vínculo familiar, ele reflete de alguma maneira a nossa necessidade de aprendizado. É com essas pessoas que deveremos trabalhar intensamente em nós mesmos mudanças significativas. E a pessoa que está lá, que é um pai, que é uma mãe, que é um irmão, uma irmã, são pessoas que, de alguma maneira, trazem para nós os desafios que nós precisamos trabalhar.
E se nós tivermos a capacidade de compreender essa dinâmica, de podermos entender de uma maneira que seja contributiva os relacionamentos afetivos, no sentido de familiar, nós iremos avançar muito na nossa programação para nós, como desenvolvimento pessoal. Como o nosso objetivo aqui é um desenvolvimento nosso como espíritos eternos que somos, a estar ao lado de pessoas que de alguma maneira nos solicitam, nos envolvem, nos trazem contribuições através dos desafios, é aí que nós teremos as grandes oportunidades para o nosso crescimento. E nós temos pais, de que forma nos relacionamos com eles? E para quem já foi pai, de que forma nos relacionamos com os nossos filhos? E dessa maneira nós vamos aprendendo muitas coisas. Evidentemente que dentro dos relacionamentos familiares, nós vamos aprender a ter paciência, a desenvolver entendimento e compreensão, aprendermos a ter um pouco mais de compaixão, de aprendermos a perdoar, de aprendermos a compreender, principalmente. Até porque os ensinamentos que recebemos aí da espiritualidade nos estimulam ao crescimento, ao entendimento e à compreensão, ao perdão principalmente, para que possamos avançar. E é justamente quando nós somos filhos e vemos as complicações de uma relação com o pai, e é no papel de pai que nós vamos aprender as dificuldades do pai que nós tivemos. E é justamente nesse momento que podemos compreender o filho como ele é, porque também fomos filhos. E se aquele pai que ouve nesse momento não teve a oportunidade de assumir a possibilidade de criar seu filho da maneira como seria interessante com a sua participação, reflita um pouco mais sobre esse seu papel. É um papel crucial. É um papel que traz para nós uma grande oportunidade de reflexão sobre nós. Eu diria que eu aprendi demais na relação com os meus filhos. Aprendi demais. Meus dois mais velhos são já adultos. Meu mais novo ainda é uma criança. Mas eu aprendi com eles em todos os momentos. Aprendi muito e isso me traz assim, uma grande alegria nesse momento que eu gostaria de compartilhar com você que ouve e que assiste aqui o nosso vídeo. Justamente para que você possa ter de fato assim, a percepção de um momento tão significativo como esse. E aproveitando, claro, dentro da nossa organização social, que elegemos aí um dia para comemorar esse Dia dos Pais, para comemorar essa forma, esse papel que nós acabamos assumindo como responsabilidade perante a vida de outras pessoas que vêm para junto de nós como filhos, aproveitando esse momento para vibrarmos muita luz, muita proteção, muita paz. Para aqueles pais que não têm a mesma capacidade de entendimento e de amorosidade, para aqueles pais que não sabem acolher, não sabem conversar, para aqueles pais que olham mais para os seus umbigos e esquecem de que os filhos também precisam muito das orientações, para aqueles pais que de alguma maneira acham que tem que exercer de uma forma, pelo poder, a intervenção nas suas famílias, de vibrarmos para aquelas pessoas que ainda não compreenderam que, de fato, podemos mudar o mundo através da nossa contribuição para com os nossos filhos. Porque se nós temos filhos e dermos o nosso melhor e fazermos o nosso melhor e procurarmos transmitir alguma coisa que seja boa, bacana e legal para a vida, de trazer uma contribuição para sermos cada vez melhores como seres humanos, independente de religião, nós estaremos mudando profundamente as bases de uma sociedade. Porque se você orienta teu filho, tua filha, ou teus filhos, na dinâmica da existência material, trazendo para eles a possibilidade de que sejam mais conscientes sobre si e que assumam as suas responsabilidades, é a partir daí em que nós vamos, de fato, semear boas sementes, para que lá no futuro essas sementes frutifiquem e também produzam
bons frutos. Se tivermos relações conflitantes nessa dinâmica entre pais e filhos, que possamos fazer o nosso melhor. Nem todo mundo tem uma boa relação com seu pai. Nem todo mundo tem pai. Isso não é um problema. E isso não é um problema. É uma situação, de alguma maneira fazendo parte do seu quadro da existência material. Existem crianças que após o nascimento foram adotadas, foram levadas para longe de seus pais, de suas mães. Mas isso faz parte do quê? Do mesmo programa de desenvolvimento pessoal, onde nessa programação solicitamos da espiritualidade a grande oportunidade para o renascimento. Estarmos aqui é uma grande bênção, mas aproveitarmos nesse momento para compreender e agradecer aquele que nos deu oportunidade, aí hoje discutindo especificamente o papel do pai, agradecermos a esse pai. Mesmo que nesse momento você tenha desafios, que você tenha diferenças para com ele, procure amenizar dentro de você, procure trazer um pouco mais de compreensão e entendimento em você. Se é você que ouve hoje essa mensagem, tenha certeza que esta mensagem é para você. Não é para que você transforme outra pessoa. Quando nós ouvimos algo, de fato isso deve fazer parte do nosso campo de reflexão, para que nós possamos mudar a nós mesmos. Se é você que hoje tem um pouco mais de consciência e responsabilidade, utilize disso que você já dispõe para você. E veja, não estou falando aqui de nível social, de nível econômico, não estou falando assim de nível cultural. Estou comentando sobre a natureza do ser, que independente se a pessoa mora numa mansão, se ela mora num casebre, não importa onde, mas que tenha respeito, que tenha humanidade, que tenha amor, que tenha compreensão. Ah, mas a minha vida foi muito difícil, meu pai foi muito violento, ou de repente meu pai me abandonou. Ah, morei na mesma casa, mas eu não sei quem é essa pessoa. É alguém como nós, é um ser humano, que tem as suas dificuldades, que tem seus problemas, que tem seus perrengues, assim como nós, que da mesma maneira não soube lidar, talvez assim com algumas coisas, como nós também não temos às vezes a tão facilitada habilidade para lidarmos com questões que nos envolvem. Vamos refletir sobre isso e pararmos talvez de fazermos cobranças para alguém que não pode dar o que nós gostaríamos que deveríamos receber e podermos compreender que essa pessoa só ofereceu o que ela pôde oferecer dentro da sua capacidade. Existem formas de amar. Tem pais que amam dando coisas, ou dando a oportunidade de fazer com que o filho consiga ter, de alguma maneira, os recursos que ele precisa. Existe um vídeo aí no YouTube que eu achei maravilhoso, muito bonito, né, de um filho indo atrás do pai, que estava demorando para chegar em casa. E esse filho encontra o pai trabalhando. Esse filho que era um pedreiro, esse pai era um pedreiro. E quando o filho pergunta para o pai o que ele estava fazendo, ele fala, não filho, pode ficar tranquilo, estou trabalhando, né? Vou demorar mais um pouco, né? Lembra que você me pediu um dinheiro para ir fazer uma atividade X aí? Eu estou buscando realmente fazer um serviço extra hoje para poder ter dinheiro para você poder viajar. Então veja, isso é amor, isso é uma preocupação, isso é algo que pode simplesmente trazer assim uma contribuição tão fantástica na vida dessa criança por se sentir respeitado e valorizado. Da mesma forma como eu vi um outro vídeo, da mesma maneira, o filho filmando o pai chegando em casa, trazendo algum alimento, uma família certamente mais numa condição social não tão privilegiada, em que o pai precisava sair para pedir coisas. E aí o menino falava, nossa, isso que é pai, hein? Isso que é pai, corajoso, vai longe, vai a pé,
e traz peso nas costas para nós que estamos aqui em casa. Olha o reconhecimento desse menino para esse pai que faz aquilo que estava fazendo para poder cuidar da sua família. Então nós temos tantos exemplos interessantes, importantes, em coisas simples. Às vezes é muito melhor uns exemplos desses do que pessoas que às vezes têm a sua vida abonada e simplesmente compram presentes assim como se fosse qualquer coisa, mais um para o dia a dia, mais uma camisa, mais uma calça, mais um isso, mais um aquilo, mais um carro, mais uma viagem, mais um jantar, mais um almoço. Mas e a natureza disso? E a beleza desse momento, desse encontro? Que pode ser assim comemorado assim em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mas que seja de uma maneira comemorada com o coração, com a alma, com a sua presença, com o seu amor, com o seu carinho. Isso sim fará do Dia dos Pais um dia maravilhoso. Se o seu pai é desencarnado, ore por ele. Procure trazer a energia do perdão, do entendimento, da compreensão da mesma maneira, sabendo que ele só pôde dar o que ele conseguiu. Ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não consegue, de alguma maneira, fazer. Vamos ser um pouco mais complacentes com aqueles que não têm uma capacidade de entendimento, que talvez nós tenhamos, mas a gente acaba cobrando daqueles que nós achamos que deveriam dar para nós aquilo que, de alguma maneira, sentimos que temos o direito de receber. Isso ainda é meio infantil, ainda um pouco mais imaturo, fazermos cobranças nas pessoas. Mas é lógico, faz parte do nosso processo. Mas se você se perceber nessa dinâmica, não se cobre dessa maneira. E não cobre os outros também da mesma maneira. Vamos trabalhar para que a gente possa ter, de alguma forma, entendimento e compreensão. Para que a gente siga adiante com paz, com harmonia. Se nós temos aí dificuldades de relacionamentos, vamos tentar aí fazer o nosso melhor, para que esses relacionamentos sejam melhores um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade. Mas agradecendo nesse instante pela bênção e oportunidade da vida, que só veio através da oportunidade de termos tido um pai de alguma maneira. Que Deus nos abençoe, nos proteja, um bom dia para todos. Estamos juntos na nossa caminhada com muita paz, com energia e, claro, aqui nos nossos aprendizados, que às vezes não são tão fáceis, mas seguindo adiante. Até a nossa próxima oportunidade. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal. Um abraço a todos.